Eu tenho uma dúvida no 6. No exercício 6 daquela lista. Beleza. Letra A. Tá, É porque eu não. Por que não pode ser x do vértice? tá, entendi. A conta não pode. Vou colocar ela aqui, então, para a gente fazer. Então, a 5 nós vamos fazer, a 6 A. Diga, Bianca. A gente vai passar para um conteúdo mais legal, né? Mais de boa. Depois de finalizar a função quadrática, a função de segundo grau, a gente vai revisar inequações, que são aquelas continhas que, ao invés do sinal de igual, a gente tem maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Porque o que falta para a gente completar o conteúdo de novo ano são as inequações de segundo grau. E para falar de inequações de segundo grau, a gente precisa revisar as inequações que nós estudamos lá no 7º ano. Então, nas próximas aulas, Bianca, a gente vai fazer uma revisão de conteúdo, para poder, por fim, falar de inequações de segundo grau e encerrar o 9º ano feliz. A Yasmin está com dúvida em quando usar o x do vértice e o y do vértice. Saquei, Yasmin, então vou reforçar isso então. Mais alguma coisa? Em gráfico está tudo bem? Definição está tudo bem? Sim? Então tá. Eu vou projetar aquela listinha aqui, então, para a gente já ir falando nela. A gente vai começar pela questão 5, porque ela foi a que não deu tempo da gente corrigir na aula de ontem. Aí, Gibson, eu falo da 6 e Yasmin também falo do x do vértice e y do vértice. Eu vou só arrumar a minha câmera aqui, para poder falar com os senhores. Enquanto isso, quem não copiou o enunciado dessa questão ainda, precisa fazer isso o quanto antes. Ontem eu dei até um tempinho para vocês copiarem esse enunciado. Isso precisa estar no caderno, porque qualquer questão dessa lista pode cair na prova, hein? Eu vou basear os exercícios da prova em todos os que nós fizemos em sala. Então, se você não tiver copiado, corre e copia para a gente poder fazer. Posso começar? Está todo mundo preparado? Pode. Pode. Tá. Então, olha só o que diz essa questão. Num voo com capacidade para 100 pessoas, uma companhia aérea cobra R$ 200 por pessoa quando todos os lugares estão ocupados. Se existirem lugares não ocupados, ou seja, se tiver gente que desistiu de viajar, será acrescida a importância, ou seja, a quantidade, de R$ 4 por cada lugar não ocupado. A gente fez um exemplo sobre isso ontem, né? Cada uma das pessoas vai pagar R$ 4 a mais para cada assento vazio do avião. Ainda deu um exemplo. Se existirem 10 lugares não ocupados, o preço da passagem vai aumentar R$ 40, então vai passar para 240. A pergunta é, quantos devem ser os lugares não ocupados para que a companhia obtenha o faturamento máximo? Aí, nessa questão, Yasmin, eu já vou discutir até o x do vértice e o y do vértice. Professora, eu posso falar como ficou a minha fórmula que eu fiz? Vamos devagarzinho só, Gustavo, então? Você consegue me explicar desde o início? Só para que ninguém fique perdido? Sim. Se é R$ 200 por pessoa, seria 200 vezes 100, que é o espaço máximo, menos X, que são as cadeiras que estão desocupadas, que não foram ocupadas. E multiplica por 4 vezes X, porque X são as cadeiras que não estão ocupadas. Isso. Então, a primeira coisa que o Gustavo falou aí, que eu já quero anotar, é que X são os assentos vagos, os assentos vazios. Só me fala uma coisa, tá ruim de ver essa caneta vermelha? Oi, não entendi. Tá ruim de ver essa caneta vermelha ou dá pra ver? Parece que tá ruim, né? Dá pra ver, dá pra ver. Ah, não, tá bom. Dá para ver. Então tá, se estiver ruim, vocês me falam que eu troco, porque meu estúdio está longe. Mas se estiver ruim, vocês me falam. Agora eu troco. Se X são os assentos vazios, eu posso, então, deduzir uma fórmula para o faturamento da empresa, que foi o que o Gustavo estava falando aí. A questão quer saber sobre esse faturamento. Eu preciso dar um jeito de calcular. Como que nós calculamos o faturamento? O Gustavo ainda falou. Como Multiplica no passageiros, eu acho.
Multiplica os passageiros por quem? Por quanto? Pelo preço? Isso. Para saber quanto que essa empresa vai ganhar, eu preciso saber quantas pessoas vão viajar e o preço que cada uma dessas pessoas vai pagar. Se você percebe lá no enunciado, ele fala que o voo tem capacidade para 100 pessoas. Se são 100 pessoas, mas tem X assentos vazios, então são, na verdade, 100 Menos X passageiros. Muito bem. Cada um desses passageiros paga R$ 200, então eu vou multiplicar isso por 200. Só que Mais esse 4. 200 aumenta R$ 4 para cada assento vazio. Então fica como? 4x. 200 mais 4x. Muito bem. Essa daqui é a função. Todos os nossos cálculos dependem dessa função. Algum problema? Não. Para resolver isso aqui, para melhorar a cara da função, eu aplico a propriedade distributiva. Então, nós vamos fazer, vai lá, y igual a 100 vezes 200, que dá 20.000. Depois, 100 vezes mais 4x, que dá mais 400x. 400. Muito bem. Menos x vezes 200, que dá menos 200x. E, por último, menos x vezes mais 4x, que dá menos 4x ao quadrado. Então, só apliquei a propriedade distributiva. Essa é uma função do segundo grau, porque a gente tem um x ao quadrado. Gustavo, eu já analiso essa fórmula sua. Deixa eu ver aqui. Eu estou preocupada com essa fórmula sua, Gustavo, porque eu não entendi ainda esse vezes 4x que você colocou. Sabe por quê? Todos esses pontinhos aí são multiplicação? Que hora que vai desocar e já tem que cuidar? Agora. Aí quando tá derretendo, vem entendi. fazendo essas outras coisas no chão. Entendi, Gustavo. Mas eu vou O usar. café tá lá fora, 9h30. Não sei até O que hora Gabriel- vocês vão descarregar. Gabriela, o microfone tá ligado. Sai do micro-ondas. Já deu? Deu. Gustavo, eu já vejo, então. Deixa eu só terminar aqui para eu analisar essa fórmula que você me mandou, tá? Daí eu vejo se ela serve. Por enquanto, eu ainda estou um pouco preocupada com ela. Isso aqui é uma função de segundo grau porque tem a variável elevada a 2. Para facilitar um pouquinho a vida, eu vou reorganizar os termos dela e reduzir os termos semelhantes que tem aqui no meio. Vou somar quem tem x com quem também tem x. Então, a fórmula vai ficar y igual a menos 4x ao quadrado. Agora, 400x menos 200x fica mais 200x. E, por último, eu coloco esse 20.000. Então, mais 20.000. Agora, Yasmin, entra a sua dúvida. Eu já defini a função que me fala sobre o faturamento. Se você ler o enunciado com calma, você vai ver lá no final que ele pergunta quantos devem ser os lugares não ocupados para que a companhia obtenha o faturamento máximo. O que eu quero é o faturamento máximo. Mas o exercício quer saber quantos lugares têm que estar vazios para que isso aconteça. Tudo vai depender, Yasmin, dessa definição das variáveis. Para nós, x é a quantidade de assentos vazios. E o que o exercício pede é justamente quantos têm que ser os passageiros para que o faturamento seja máximo. Então, eu quero o x do vértice. Porque se eu souber quantos assentos estão vazios, eu sei quantos passageiros viajaram. Tudo vai depender, então, de você saber o que representa cada variável no seu problema. O exercício quer saber sobre passageiros, e passageiros está representado por x. Então, eu quero x do vértice. Depois você me fala aí se você conseguiu entender um pouco melhor. Ah, entendeu. Beleza. E eu sei que eu tenho que tratar sobre o vértice porque o exercício usa a palavra máximo. Sempre que falar de máximo ou mínimo no exercício sobre a função do segundo grau, é o vértice que você tem que trabalhar. Nesse caso, então, é o x do vértice, que vai me ajudar a definir a quantidade de passageiros. X do vértice, a fórmula, é menos b sobre 2a. Então, aqui vai ficar, quem é o b dessa função?
200. 200 vai aparecer na forma menos 200 Menos 200. sobre 2 vezes A. Quem é o A? Menos 4. Menos É, Menos 4. 4. Se eu multiplico menos 4 por 2, fica menos 8. Menos 8. Menos 8. Pontinho. Então, é 200 dividido por 8, que vai dar 25, né? Cuidado para você não responder que são 25 passageiros. O X para a gente representam os assentos vazios. Se eu quero saber quantos passageiros são, eu vou ter que fazer 75. isso. Eu vou ter que fazer 100, que é o total de passageiros, Menos menos 25. esses 25 que resolveram não viajar. Não pode esquecer dessa parte. Se você fala para mim que tem que ir 25 passageiros, você vai ter errado a questão inteira por uma bobeira absurda. Então, aqui vai dar 75 passageiros. Professora, Diga, Bianca. esse negócio do X do vértice aí não foi, não. Não foi? Eu Então, vamos de novo. Tá, vamos de novo. Eu vou mostrar para você aqui o enunciado da questão, para você ver. Olha só. A pergunta é: quantos devem ser os lugares não ocupados, ou seja, os lugares vazios, para que a companhia obtenha faturamento máximo? A dica do exercício de que eu precisava falar sobre o vértice veio nessa palavra aqui, ó. Palavra máximo. A palavra máximo me fala que eu tenho que fazer uma conta com o vértice. Sobre o vértice, ele quer saber quantos devem ser os lugares não ocupados, os lugares vazios. E no meu exercício, logo no começo, eu falei que os lugares vazios são X. Então, o exercício está me perguntando quanto deve ser o X do vértice. Tudo bem? Foi, tudo bem. Tá. Vou dar uma dica para vocês. Quando é X do vértice, geralmente, geralmente sempre é ótimo, né? Geralmente vai aparecer esse para quê aqui, ó. Geralmente, se aparecer o para que alguma coisa seja máximo, é X do vértice. Não são todos os casos. Pode acontecer de algum exercício ser diferente. Mas na maioria das vezes, sempre que tem esse para que, é X do vértice. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tá, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. A Yasmin disse que entendeu. Gustavo, a sua que deu esse resultado, eu ainda estou preocupada com a sua função. Porque quando você multiplica 200 por 100 menos x, fica parecendo que 200 pessoas pagaram 100 menos x. E não é verdade, né? Ah, não, Eu pensei que, peraí, deixa eu ver. Eu que enxerguei errado. 100 menos x é o número de passageiros. Aqui. Eu fiz isso. Mas na propriedade distributiva vai ficar, a sua função provavelmente foi diferente da minha, não foi? Porque aqui, mas é porque, tipo, não vai ser distributiva, porque seria mais 4x. então sua função ficou diferente da minha, né? Não sei, eu não fiz por ela, eu acompanhei a senhora. Saquei. Provavelmente a sua função vai ter que ficar diferente da minha. Eu acho que desse jeito aí não vai funcionar, não. Porque daí você furou a distributiva, né? O 4x você acrescentou no final. Como se uma pessoa tivesse pagado esse aumento, R$4. Entendi. Sacou? Yasmin? Não, mas tipo, tá. se o X fosse 25, por exemplo, que é o da senhora aí seria 4 vezes 25, aí esse resultado a gente somava com o da primeira. Deixa eu pensar. Ia ficar 20.000 menos 200x. Não, sabe, ia ficar diferente. Do jeito que você colocou aí para mim, nem função de segundo grau não vira. Você parou para pensar nisso? Quando você aplica a distributiva na primeira multiplicação que você me mostrou aí, fica 20.000 menos 200x. E aí, se você soma com 4x ao quadrado, com 4x, quer dizer, nem aparece uma função de segundo grau. Como você vai falar em máximo? Verdade, eu reparei aqui.
Yasmin, aqui, ó, x do vértice, já que x representam os assentos vazios, deu 25. Então, são 25 pessoas que resolveram não viajar. O número de passageiros, então, é 100, que é o número máximo, menos esses 25 assentos vazios. Então, 25 são os assentos vazios e os passageiros são 75. A resposta que o exercício quer aí é os 75, quantos passageiros. Professora, Diga. tem, assim, número de passageiros, foi porque eu não reparei aqui agora, mas tem alguma fórmula que a senhora usou para determinar o número de passageiros ou... Na verdade, o exercício me falou que cabem 100 pessoas no avião. Aí a gente vai usar a lógica. Se cabem 100 pessoas no avião e através do meu cálculo eu descobri que 25 assentos estão vazios, então, para calcular o número de passageiros, eu preciso fazer uma subtração, né? São 100 que cabem no avião, menos os 25 que estão vazios, os 25 assentos que estão vazios. Tá bom, obrigada. Nesse exercício aqui, ó, e naquele que nós fizemos ontem, acho que foi o 4, se não me engano, você pode estudar ele com todo o carinho da sua vida, que um desses você tem na mão. Certeza Morrendo de absoluta. amor. Certeza absoluta. Pode estudar com toda a paciência, toda a calma da vida. E agora nós vamos passar para a questão 6 que o Gibson me pediu. Posso passar tranquila? Tem mais alguma dúvida em cima desse? Adriana, Fica tranquilo, professor. Alguém me chamou, pode falar. eu não estou entendendo, porque no enunciado está perguntando quantos devem ser os lugares não ocupados. Entendi. Peraí, deixa eu conferir isso aqui. Quantos devem ser? Não, você tem razão. Verdade. Então, a resposta nesse caso seria 25 mesmo. Você tem toda a razão. Não tinha Ô, professor. Ô, professora. Deixa eu Brincando, tá? Obrigada. Toda a razão, Yasmin. A pergunta aqui, ó, quantos devem ser os lugares não ocupados? Então, quantos devem ser os lugares vazios mesmo? A resposta é 25. Mas foi bom a gente ter discutido essa história dos 75, porque no exercício anterior, por exemplo, perguntava quantos passageiros, né? Então, se perguntar quantos passageiros, você tem que fazer a subtração. Se perguntar os lugares vazios, você para no X do vértice. Muito obrigada, Yasmin. Obrigada. Vamos passar para a questão 6. Eu vou mostrar aqui para todo mundo. E eu vou pegar uma caneta preta, porque eu não dou conta dessa caneta vermelha. Gibson, a sua dúvida foi só na letra A dela? Eu queria saber a letra A, por que não é X do... Saquei. Deixa eu pegar minha caneta preta, que ele tá azul ali, e já volto para a gente ver. Bom, voltei. Olha só o que diz. Essa questão também é interessante. Suponha que um grilo, ao saltar do solo, tenha sua posição no espaço descrita em função do tempo, em segundos, pela expressão h de t igual a 3t menos 3t ao quadrado. Se você parar para pensar, acho que eu até falei isso no vídeo. Como a posição do grilo, a altura do grilo é uma função de segundo grau, ela é uma parábola côncava para baixo, dá para determinar que o pulo do grilo tem esse movimento. Esse aqui. H, ou seja, eixo Y vai representar a altura do grilo. Se me perguntar sobre a altura máxima, eu preciso calcular, então, o Y do vértice. E a posição do grilo na horizontal, a distância que ele saltou, está representada por... Ah, não, mentira, peraí, deixa eu voltar aqui. O eixo X aqui não é a distância, né? O eixo X é o tempo. Então, se me perguntar quanto tempo o grilo demora para atingir sua posição máxima, como o tempo está no lugar do eixo X, aí eu preciso calcular o X do vértice. Até aqui, tranquilo? Sim. Tranquilo. Então, vamos ver a letra A. Em que instante T o grilo retorna ao solo? Gibson, aqui o exercício não usou aquela palavrinha mágica que me remete ao vértice. Não usou a palavra máxima, nem a palavra mínima. Quando pergunta em que instante T o grilo retorna ao solo, não tem nada a ver com o ponto máximo dele. Então, não tem nada a ver com o X do vértice. Só vai ser X do vértice ou Y do vértice se tiver a palavra máxima ou mínima no enunciado. Aqui não tem. Eu quero saber quanto tempo vai demorar
O grilo, desde que ele pulou, para ele subir, descer e tocar o solo novamente. Então, eu quero saber informação sobre esse ponto aqui. E aí, como ele quer em que instante T ele retorna ao solo, eu quero saber quanto tem que ser o T para o grilo estar nessa posição. O T é o que eu quero descobrir. Aí, o que você vai ter que pensar? Nesse ponto, o que eu sei sobre ele? Eu sei que o grilo está no solo. Se o grilo está no solo, eu sei que a altura dele aqui é 0. Então, aqui a gente precisa resolver uma equação. A gente vai ter o seguinte, ó. É como se fosse descobrir o zero da função? Exatamente, como se fosse descobrir o zero da função. Justamente porque quer saber quando ele toca o solo, né? E no solo a altura é 0. Então, aqui, ó, lá na função do grilo, h de t igual a, deixa eu só voltar aqui para ver, 3, como que é? Aqui, 3t menos t ao quadrado. Eu quero saber o t está quando a altura é 0. Então, vou ter uma equação aqui, né? Vai ficar 3t menos t ao quadrado, menos 3t ao quadrado, desculpa, igual a 0. Aqui você pode resolver fazendo fórmula de Bhaskara ou então fazendo pela fatoração, que na verdade fica até mais rápido. Você pode colocar t em evidência. Aí fica 3 menos 3t. Ou pode colocar 3t em evidência também, né? Fica 1 menos t ao quadrado. Menos 3. E aqui você descobre que, para o grilo estar no chão, o t tem que ser 0, ou seja, ele tem que acabar de saltar, ou o t tem que ser 1. Ele volta, então, a tocar no solo depois de 1 segundo. Aqui, o t é 0, ele está pulando. Pulou, subiu, desceu. Aqui, o t é igual a 1. Sacou isso? Saquei demais. Sacou demais. Na letra B, que Valeu, fala de altura máxima, aí sim usa a palavra máxima. Então, aí eu preciso saber o vértice. E aí, na letra B, como ele quer altura máxima e a altura está representada pelo eixo Y, na letra B eu quero Y do vértice. E aí, Yasmin, eu quero saber se você sacou esse negócio de X do vértice e Y do vértice, ou ainda não. Yasmin? Você tá aí? Ah, você acha que sim. Só para você ver aquela dica que eu passei, nessa letra B, ele pede a altura máxima. Viu que não tem aquele para quê? Se não tem aquele para quê, eu tenho uma dica já de que é Y do vértice. Diga, Eduardo. Professora, eu tenho dúvida na hora de calcular o mínimo. É a mesma coisa? Tem que usar o x do vértice? A ou não? mesma coisa. A mesma coisa. As palavras só são diferentes, Eduardo, porque se a parábola for côncava para baixo, o vértice representa ponto máximo. Se a parábola for côncava para cima, o vértice representa ponto mínimo. A ideia é absolutamente a mesma. As fórmulas são a mesma, o raciocínio a ser empregado na questão é o mesmo. Só muda a palavra porque muda a concavidade da parábola. Tudo bem? Entendi, obrigada. Nada. Tudo bem. Mais alguma dúvida? Professora, Diga. Pode encerrar a aula. a letra A foi para descobrir tipo o zero da função, não foi? Foi. O zero da função é onde o y é igual a 0. Então, como ele quer a altura igual a 0 e a altura está no lugar do y, isso é o zero da função. Isso mesmo. Entendi. Professora, Diga. na 1 da lista que a senhora passou hoje, pede a lei da função, então não precisa resolver, né? Isso. Vou discutir a lista assim que a gente terminar a discussão daqui, Gustavo. Realmente, você tem razão. Problemas na Tá questão bom, obrigado. 7? Sem problemas na questão 7. No problem. Beleza. Quando Sem vocês problema. abrirem, deixa eu arrumar minha câmera aqui, que agora eu quero que vocês me olhem um pouco. Quando vocês abrirem a aula do aplicativo hoje, vocês vão ver lá que eu marquei a lista, a última lista do ano. Acho que é a lista 9. Eu vou falar sobre isso agora com vocês. Graças a Deus.
Graças a Deus. Talvez vai vir uma a mais aí quando a gente falar de inequações, mas acho difícil. Por enquanto, acho que a gente vai terminar nessa mesmo. Então, pessoal, para compor a nota de quarto bimestre, eu vou precisar muito dessa lista nova. Deixa eu abrir ela aqui só para poder discutir as questões com vocês. E aí, quando vocês abrirem a aula do aplicativo hoje, vocês vão ver lá que no lugar de postar um vídeo explicando algum assunto, eu deixei o tempo da aula para vocês fazerem essa questão. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer toda a questão nova, pode fazer até numa folha de caderno, eu não tenho problema com isso. Só que eu preciso que você faça de uma maneira organizada, porque eu vou corrigir as suas questões. Então, eu preciso que seja uma foto legível. Tem gente que está me mandando umas fotos terríveis. Se isso acontecer... É difícil os exercícios? Como é que é? Os exercícios são difíceis? Não, eu vou comentar cada um deles agora, Wilson. Não são difíceis, não. Vai te mandar por foto? Isso, Diana. Você vai responder a lista normal, vai tirar uma foto e vai me mandar por e-mail. Vocês têm... Você colocou a data lá? É que eu não abri ainda. Coloquei. Tá bom. Vocês têm até a semana que vem, até a quarta-feira da semana que vem, para me entregar essa lista. Na aula de terça-feira, na aula do Zoom de terça-feira que vem, vocês vão poder tirar dúvidas sobre ela. Mas eu sugiro que vocês façam hoje. Vocês já têm capacidade de fazer essa lista. Não precisa ficar esperando até semana que vem, não. Olha só. Na primeira questão, e aí se você tiver alguma dúvida, você já me pergunta agora para eu poder te ajudar. A lista pequenininha tem só 4 questões, a gente vai conseguir fazer ela rapidinho. Na primeira questão, ele te dá esse trapézio e diz que a área da região em forma de trapézio é dada por... Isso aqui é a fórmula da área. Base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Conta uma historinha aqui sobre o que significa cada letra dessa. E diz que nesse trapézio, a área está dada em função da base menor. A base menor ele chama de x. Ele só pede para você determinar a lei dessa função, ou seja, para você calcular a área desse trapézio. Ele já te deu, inclusive, a fórmula de fazer isso. Eu só quero que você calcule a área do trapézio. Vai ser uma função de segundo grau. Você vai falar que função é essa. Sabe fazer isso? Então vai ter que resolver. Não precisa resolver nada. Você só vai jogar esses valores na fórmula da área e deixar a resposta lá para mim. Não precisa resolver nada. Tá. Nada de vértice, nada de nada. Nada de gráfico. Entendi, obrigado. A questão 2, quer dizer, ela é muito parecida com essa do grilo, que a gente acabou de discutir. Ele conta a história de um carinha que chutou uma bola e a trajetória da bola pode ser descrita através de uma parábola. É o mesmo desenho do salto do grilo que a gente fez agora. Supondo que a altura h em metros em que a bola se encontra, t segundos após o chute, então t é tempo e h é altura, é dada por essa fórmula. Até a fórmula é parecida com a da questão do grilo. Responda. Como é o gráfico dessa função? Você sabe, é uma parábola, porque essa é uma função de segundo grau. Desenhe. Eu quero que você desenhe esse gráfico bonitinho, igual eu te ensinei. Você vai calcular o vértice, vai calcular um ponto antes do vértice, um ponto depois, e deixar o desenho bonitinho aí na sua folha. Tranquilo? Essa daí é a função quadrática? É uma função quadrática porque tem aqui um t ao quadrado, né? Então, é uma função quadrática. Aí repete o y, né? Isso. Única coisa que você vai tomar cuidado. Se isso aqui é uma função, é um exercício de interpretação, você tem que tomar cuidado com os valores de t que você vai colocar. T é tempo. Você não vai colocar um tempo negativo, né? Você vai colocar o tempo 0 e valores positivos para ele. Tranquilo? Então tá. Se para algum tempo você encontrar uma altura negativa, você vai apagar aquele valor, porque não existe altura negativa. Né? Você vai Então a senhora quer só 2 pontos, né? Um antes e um depois. Do vértice, sim, são 3 no total, né? O vértice. Como que resolve o vértice mesmo? Eu esqueci. Vamos lá. Como é que é? Como que faz o vértice? Isso, eu esqueci. Tá. Você vai calcular o x do vértice pela fórmula que nós já estamos acostumados, menos b sobre 2a. Vamos supor que você calcula esse x do vértice e acha 3. Ah, tá. Ah, lembrou?
Aham. Você acha, por Obrigado. exemplo, 3 como x do vértice. Aí você coloca lá na tabela, joga o 3 no lugar de t e descobre o h. Se tiver alguma dúvida sobre isso, procura a aula que nós falamos sobre gráfico de função de segundo grau. A letra B pergunta em que instante a bola atinge a altura máxima. Ó, em que instante, ou seja, em que t a altura é máxima. Se eu quero saber em que t a altura é máxima, x do vértice ou y do vértice? É X do vértice. X Y do do vértice. vértice, porque é X do vértice. Ó, em que instante? A minha resposta tem que falar sobre um instante, tem que falar sobre o tempo. E o tempo na minha função está no lugar de x. Então, é x do vértice. Sacou? Eu entendi, é porque eu pensei que fosse a parte de cima do. Entendi. Por isso que eu dei aquela dica para Yasmin sobre saber o que representa cada letra na sua função. O que representa cada incógnita. Se ele me pergunta em que instante, ele está me perguntando em que t. Se t está no lugar de x, é o x do vértice. Diferente da letra C, que me pergunta qual é a altura máxima. Se eu quero a altura máxima, eu vou pensar onde está a altura na minha função. Isso. A altura, que é representada por H, está no lugar de Y. Então, aqui na letra C, é Y do vértice. A gente tem que fazer tipo uma legenda em cada questão, falando o que cada letra representa no exercício. Não precisa, Júlia. Você pode colocar só o cálculo que está tudo certo. Não precisa fazer, tá? Não precisa fazer muito detalhado assim, não. Nem tanto. Agora, eu quero os cálculos, né? Sem resposta final, isso você já sabe. Na letra D, qual é o par ordenado que representa o ponto de altura máxima? A única coisa que você vai fazer na letra D é escrever as suas respostas da B e da C na forma de par ordenado. O que é par ordenado? É aquele valor que você coloca, aquela maneira que você escreve, o ponto que representa o vértice. Você vai colocar através de parênteses. Deixa eu colocar aqui para você lembrar. Você vai colocar através de parênteses. Primeiro, você vai colocar o valor que você encontrou para o T ou para o X do vértice. Depois, você vai colocar o valor de H ou para Y do vértice. Isso é par ordenado. Tranquilo? Professora, como é a altura máxima, então primeiro você vai pegar o Y do vértice. Exatamente. Isso mesmo. Aí depois você descobre o X. Beleza. O X do vértice Y é na letra B. O X do vértice é na letra B. O Y do vértice é na letra C. Tá? Essa questão 3 é muito parecida com uma que nós fizemos nessa listinha de exercícios de interpretação. Aqui, ó, ele me contou uma história de que um retângulo foi construído à beira do lago. O terreno desse espaço, desse retângulozinho aqui, tem área de 7.200 metros quadrados. Aí você já para e pensa, o que você sabe sobre a área? A área de retângulo é base vezes a altura. Então, a primeira coisa que eu afirmo com toda certeza é que x vezes y é 7.200. Você já vai deixar isso anotado. E será cercado nos 3 lados que não dão para o lago. Ou seja, o carinha vai passar a cerca nesse lado, nesse aqui e nesse outro. Esse que está trastejado não tem cerca, ele é aberto. A cerca só tem nesses 3 lados. Qual é a fórmula que dá o comprimento C da cerca? Esse está fácil. Acabei de te dar a dica. Só tem cerca nesses 3 lados em vermelho. Então, o comprimento da cerca é y mais x mais y. Resolve isso. Qual será o comprimento da cerca se a frente voltada para o lago tiver 40 metros? Ó, esse lado aqui tem 40. Então, nessa letra B, ele já te deu o valor de x. X é 40. E aí você vai descobrir quanto tem que valer o y. Ah, meu Deus, como que eu vou saber disso? Usando a fórmula da X ao y ao quadrado, lá? É, porque aqui você não descobriu que x vezes y é 7.200? Uhum. Se x é 40, você vai resolver uma equação para achar o y, né? Entendi. Tá? Maria Elisa, tudo bem, não tem problema não. Aí você assiste a gravação porque eu discuti as questões da lista. Se você tiver perdido alguma, você assiste na gravação, né?
Aqui tá falando para você descobrir por 2 caminhos diferentes, mas não precisa, tá? Do jeito que eu te expliquei, você já pode fazer. Não precisa ser de 2 formas diferentes, não. A letra C é muito parecida. Qual será o comprimento da frente para o lago? Então, qual será o valor de X aqui na letra C, para que a cerca tenha comprimento de 246 metros? Então, aqui, ó, você sabe quanto que mede Y mais X mais Y. Você sabe que o comprimento é 246. E você vai dar um jeito, usando essa fórmula e a fórmula da área, de descobrir o Y. Tá? Não pode esquecer que você tem a fórmula da área para usar. Essa letra C dá para fazer até por sistema. Viu? Fica a dica aí. Letra D. Se o comprimento Y for a metade de X, então você vai tirar o Y e colocar X sobre 2 aqui, qual será o comprimento da cerca? Só fazer a substituição. No lugar de Y, você coloca X sobre 2. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Sim. De boa. A última questão é a mais simples. Ele já te deu aqui. Eu vou só discutir rapidinho essa eu não vou gastar muito tempo, não. Ela te conta uma história sobre uma catapulta, que é aquela... Como que chama, Jesus? Aquele negócio que joga, que jogava as pedras por cima dos muros dos castelos, né? Estilingue. E eu sabia que ia sair no piada. E aqui, ó, ele te deu uma fórmula, no meio do exercício, ele te deu uma fórmula para calcular a altura da pedra que foi jogada por essa catapulta. Essa fórmula é H igual a V0T. Vocês já estudaram uma fórmula parecida com essa em física, que eu sei. A altura da pedra é V0. Ixi, vai estar ruim de desenhar aqui. Mas é V0T. Essa fração que está aparecendo na fórmula aqui, ó, ela está na mesma linha, tá? Então, é menos 1 sobre 2, assim, menos 1 sobre 2, GT ao quadrado. Essa é a fórmula. O que você vai fazer na letra A é simplesmente substituir V0 e G pelos valores que ele deu. Então, na letra A, ele está te falando que V0 é 40 e a aceleração da gravidade, que é G, é 10. Você vai só substituir. Simplesmente isso. Na letra B, você vai usar a fórmula que você vai encontrar na letra A para preencher esse quadro. Aqui no quadro, ele te dá alguns valores de T e pede para você fazer o cálculo dos valores de H. Você vai jogar esses resultados de T aqui na fórmula que você descobriu na letra A. Na letra C, suponha que a pedra foi lançada em direção ao muro do castelo. Se a altura do muro é 60, ó, a altura do muro é 60, altura, H, então o H é 60. Podemos afirmar que a pedra atinge o topo do muro? Mudando as palavras da pergunta, será que em algum momento a pedra vai atingir uma altura de 60? Faça os seus cálculos. Vai. Na letra D, pergunta a altura máxima atingida pela pedra. E aí, como conta a palavrinha máxima, você vai calcular alguma coisa com o vértice. Não entendi a letra C ali. Ó, eu quero saber... Vamos usar X do vértice? X, calma. Na letra C, ele está perguntando se em algum momento a pedra atinge o topo do muro. O que é o topo do muro? É uma altura de 60 metros. Então, existe algum valor de T para onde o H é 60? Você vai vir aqui na fórmula, ó, trocar H por 60 e ver se você descobre algum valor de T possível para isso. Agora entendi. Tá? O vértice você vai considerar na letra D, que pergunta qual é a altura máxima. Então, se é altura máxima, volta na fórmula. A altura está no lugar de X ou de Y? Y. De Y. Então, na letra D é o Y do vértice que você vai calcular. Vocês conseguem fazer essa lista hoje? Então, se você fizer durante o tempo da nossa aula de hoje à tarde, você já tira a foto e me manda para você ficar livre de lista já. Tranquilo? Professor, só mais uma dúvida. Só mais uma dúvida. É para entregar pelo e-mail ou para entregar na escola? É para entregar por e-mail, Júlia. Você vai fazer a Até que dia? lista até a quarta-feira da semana que vem. Você vai olhar lá no site hoje, eu expliquei tudo certinho. Você vai fazer a lista, tirar a foto e me mandar por e-mail até quarta-feira que vem. Tudo bem? Tá bom. Professor, mais uma dúvida. Quando tá fazendo a 2, letra A, para fazer a parábola,
O x pode ser 0? Deixa eu ver. Porque aí A 2 o é a y da vai dar bola. 0 também. Pode. O x pode ser 0, porque daí é o instante logo antes do cara chutar a bola, né? Pode ser 0, sim. Tá bom, obrigado. De nada. Bom, pessoal, se